E 2 assuntos tomaram conta do noticiário tanto ontem quanto hoje: a vitória do Cruzeiro e a assinatura do Matheus Pereira. Com as informações do Cruzeiro, Rubem Júnior. Tudo bem, Rubinho? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. A gente confirma, são 6:10. Alô, Nação Azul. Ontem não só uma vitória dentro de campo, mas também para o torcedor, de forma aliviada, até mesmo na zona mista, estava o Matheus Pereira e disse para o torcedor que perdeu o sono aí nos últimos dias sobre uma possível permanência no clube, para dormir tranquilo. Ontem, até mesmo antes da bola rolar, a equipe da Itatiaia já ouvia o Eduardo Maluf, que é o empresário do atleta, que passou boa parte da semana em BH e que hoje, Léo, dentro da atualização sobre a assinatura de contrato do Matheus Pereira, que lembrando, ainda não aconteceu, a confecção do contrato está sendo feita, aqueles detalhes para quem sabe no início da semana o Matheus possa ser oficializado pelo Cruzeiro. Matheus Pereira, 28 anos, está emprestado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Lembrando, o contrato dele vai até o final deste mês, e ontem ele fez o 7º jogo pelo Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores, estavam cultivando essa dúvida se o Matheus Pereira poderia estar negociando com outro clube do Brasil. Isso não vai acontecer, porque ele não vai poder disputar mais por outra equipe a competição. Até então, com o jogo de ontem, 40 jogos, 7 gols e assistências, uma atrás da outra. Até então foram 10. O Matheus, que é desfalque pro duelo de domingo contra a equipe do Vasco, 6:30. O que a gente comenta daqui a pouco sobre a montagem da equipe, que terá mudanças. Além do Matheus Pereira, outro desfalque importante pro desafio de domingo contra o Vasco. Mas ontem, Léo, uma vitória dentro e fora de campo. Sem dúvida alguma. 6:12. Edu Panzi estava comentando o jogo ontem, e disse o seguinte: o resultado foi muito melhor que o desempenho. Geralmente o resultado sempre vale muito mais que o desempenho, mas não dá para esperar muito desempenho desse Cruzeiro. Só que ontem foi abaixo do que a gente está acostumado a ver, com todas as limitações. Eu ontem não gostei do Cruzeiro coletivamente, achei que deu muitos espaços, tomou muitos contra-ataques ali do time do Cuiabá, e se o Cuiabá tivesse um pouco mais de qualidade, talvez o Cruzeiro teria se complicado. Além disso, Dudu, o Matheus Pereira ganhou o jogo pro Cruzeiro ontem? Não só o de ontem, né? Alguns já, né? Ontem, Léo, foi uma soma, né? O Cruzeiro abaixo e o Cuiabá acima. É verdade, fizeram um bom jogo. O Cuiabá bastante corajoso. Não sei se você se recorda, um dia antes do jogo eu falei, vai ser uma partida parecida com a da Católica. O Cruzeiro vai tomar muitos contra-ataques pelo lado do campo. Cafu, o Cleison, até o Cafu mais do que o Cleison. O Cuiabá forçou muito pela direita. O time tá bem organizadinho do Cuiabá, é limitadíssimo, mas fez um bom jogo. E o Cruzeiro não fez um bom jogo. O Cruzeiro teve muita dificuldade para pressionar a saída do Cuiabá. Se tem algo que o Cruzeiro faz muito bem e que ele consegue criar, as suas chances são poucas que ele consegue, é na pressão da saída do adversário. E contra o Cuiabá, ele teve dificuldade disso. E aí, teve que contar com o craque do time, o cara diferente, que é o Matheus Pereira, mais uma vez. Aliás, o Matheus Pereira, ele decide jogo sim, jogo também, né? Ontem com gol, com bola na trave, com assistência. Falar do Matheus Pereira é muito fácil, Léo. Difícil é defender o Verón, e eu vou defender. Então vamos lá. Eu vou defender o Verón, Léo, não pelo jogo. Ele jogou mal demais. Aliás, mereceu ser vaiado na substituição ontem. Você viu os números dele, Vi, péssimos. Sim, porque o Gabriel Verón, não é uma questão dele ser ruim de bola. É um certo desinteresse, cara, que ele transparece, sabe? Porque as poucas chances que ele teve de pegar na bola, ele errou. E assim, ele se esconde muito do jogo. Ele pegou menos na bola que o goleiro do Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro não faz aquele tipo de jogo utilizando o Anderson ali para saída de jogo e tudo. Então, pra mim, essa é a maior cobrança em cima dele. Não é nem tanto tecnicamente dele ainda não tá entregando o que a gente viu ele fazendo no Palmeiras. É entregar de vontade, de participar do jogo, de querer aparecer. E assim, parece que ele tá de férias lá no campo, Du. É aí que eu queria defender o Verón, Léo, que eu gosto de olhar muito o lado extra-campo do atleta. O Seabra deu entrevista aqui pra gente, falou a respeito do Verón, da dedicação dele no dia a dia, dos treinos, e o Seabra tem observado isso, a gente não.
O Verón é um garoto que foi vendido por 10 milhões de euros do Palmeiras. Teve uma participação muito boa quando surgiu no Palmeiras. Foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17. Esse cara tem potencial. Esse cara não é ruim de bola. Ele é bom de bola. O Verón, Léo, nos últimos 12 meses, eu tô falando de um período de 1 ano, ele não tem 4 jogos inteiros. Se somar os minutos do Verón em campo. Nos últimos 12 meses, o Verón iniciou 3 jogos. Os últimos 3 do Cruzeiro. E olha esse detalhe, ele não soma 4 jogos inteiros no último ano inteiro, nos últimos 12 meses. É muito difícil. Eu não estou comparando qualidade, até porque os que eu vou citar são mais jogadores, bem mais, estão prontos, mas olha o quanto o próprio Matheus Pereira demorou para entregar com a camisa do Cruzeiro, aí teve uma lesão. Olha o que o Paulinho demorou para entregar com a camisa do Atlético, o Scarpa demorou para entregar com a camisa do Atlético. Eles precisaram de jogos, eles precisaram de jogar. Eles têm qualidade, não estou comparando a qualidade deles com a do Verón, mas é que o Verón tem qualidade também. Ele tem o que mostrar. E eu acho que é jogando que ele vai adquirir isso. Eu não acho que seja preguiça, eu não acho que seja falta de interesse. Eu acho que é um cara que está se readaptando, um cara que está ganhando ritmo. E para piorar toda essa condição de um cara que ficou praticamente 1 ano parado, ele chegou aqui e na pré-temporada ele teve uma lesão grave. E não participou da pré-temporada. O campeonato que ele poderia ter tido ritmo e ganhado sequência, que foi o Mineiro, ele não jogou porque ele estava lesionado. É durante o Brasileiro e da Sul-Americana que esse bom jogador, e ele tem potencial, nós já vimos, vai ter que mostrar. Eu tô tentando defender, parece que é o indefensável, mas olhando o lado humano do atleta, olhando a parte do interesse dele, que o treinador dele disse. Jogar bola a gente sabe que ele joga. Eu não tô defendendo o jogo dele de ontem, que ele jogou mal pra caramba. Mas contra a Católica, ele saiu vaiado e ele jogou bem. Então há uma parte da torcida que tá pegando no pé dele, porque espera algo do Verón, que ele já mostrou que tem e que ele ainda não tá entregando. Mas vamos parar para pensar. Nos últimos 12 meses, esse rapaz não tem 4 jogos inteiros. Nos últimos 12 meses, esse rapaz iniciou apenas 3 jogos. Nos últimos 12 meses, esse rapaz, quando ele ia jogar, ele teve uma lesão grave. Ele é bom jogador. Eu acho muito cedo para desistir do Verón. Você me permite contrapontos? Claro. É lógico que tirando o período de lesão, que aí o jogador realmente fica fora, ele só começou 3 jogos, ou ele só ficou em campo 3 jogos, ou pouco jogou, porque ele não entregou. Se tivesse entregando, ele teria mais sequência. Já tem mais de mês que o Verón já recuperou da lesão, já faz parte, já tá treinando com o grupo, já é o 3º jogo seguido que ele começa como titular. Do Matheus Pereira e do Paulinho, e aí tem N jogadores que demoraram um pouco para emplacar, mas você nunca viu o Matheus Pereira se omitir. O Paulinho perdia 16 gols por jogo no início do Galo, mas ele não se omitia. O Verón não participa do jogo. Agora, ele precisa da crítica do Léo, talvez do apoio do Dudu, da crítica da torcida, do apoio de parte da torcida, porque o momento que ele tem para jogar é agora, porque daqui a pouco vai chegar um monte de gente aí com mais cartaz do que ele, vai ficar muito mais difícil jogar. Então, ou ele mostra serviço agora, porque dia 10 de julho já chega um Lautaro que pode jogar no lugar dele. Primeiro que já vai voltar o Arthur Gomes para jogar ali pelo lado esquerdo. Então, se ele não aproveitar agora, ele não vai ter espaço. Uma coisa eu concordo muito com você, não é para desistir do jogador, ele tem contrato. Eu só não concordo com a escolha de deixá-lo tanto tempo em campo, com outros tendo menos minutos, sendo que ele não tem entregado. Essa é para mim, esse é o ponto-chave. Não é a crítica, é o tom da crítica. A crítica tem que acontecer. Eu acho que tá só um tom, 3 tons acima. Da minha aqui? Não, da torcedor. Não, é porque às vezes a gente passa do tom e tudo, não, mas é o que é normal. Só que eu realmente acho que ele é um jogador que tem qualidade, mas se não rende em campo, coloca outro. Ah, mas durante a semana treinou bem, então deixa ele treinando bem. Treinar bem não marca ponto lá na tabela, não. Ontem, por exemplo, foi um jogo horroroso dos 2 volantes do Cruzeiro que não saíram vaiados. E foi muito ruim mesmo.